Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 26 de fevereiro de 2026, hoje é o nosso quarto dia da campanha Senhor levanta a minha família. Vamos fazer a nossa oração segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Salmos, capítulo de número 55, a partir do verso 12, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Arremante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi começa esse salmo por clamar a Deus, que Deus ouça a sua oração, que Deus ouça o seu clamor, porque ele lamentava e ele rugia por causa do clamor do inimigo, ou seja, o inimigo se levantou contra ele para destruí-lo, como muitos dos salmos de Davi. Mas há uma particularidade nesse salmo que nos chama a atenção. Foi a parte que nós lemos. Ele diz: não era um inimigo que me afrontava, senão eu teria suportado. Eras tu, homem meu, igual meu guia e íntimo amigo. Davi declara que aquele que lhe afrontava, que lhe perseguia, era seu guia e era seu íntimo amigo, não apenas amigo, mas íntimo. Podemos perceber que se trata de uma traição ou apunhalada nas costas, como muitos de nós gostamos de referir. Davi foi traído. Davi foi apunhalado nas costas por aquele que era seu guia, por aquele que era seu amigo. Estava a sofrer perseguição do maligno. E ele clamou a Deus para que Deus o livrasse, para que Deus o guardasse. O que é que tem de tão grave nessa situação? É que quando alguém convive conosco, é nosso amigo, nosso íntimo, como diz a palavra, é alguém que conhece as nossas fraquezas. É alguém que conhece todas as nossas debilidades. Conhece o nosso modo operante. E mais facilmente consegue nos atingir. Porque para destruir o inimigo nós precisamos conhecê-lo. Por isso é que a palavra de Deus nos dá alguns ensinamentos sobre o próprio inimigo, que ele é astuto, que ele é o pai da mentira, que ele está sempre ao nosso derredor e entre outras coisas. Então era uma perseguição terrível, porque se foi seu guia, o guia fala aquele que dá direção, aquele que anda junto. Amigo íntimo fala daquele que convive conosco, come e até pode dormir na nossa casa. Essa palavra íntimo é muito forte. Ele estava a passar por duas situações. O fato de receber uma perseguição terrível e a decepção da traição. Mas ele clamou a Deus para que Deus o livrasse, para que Deus o guardasse. Essa situação também pode ser, a gente pode aplicar ou exemplificar no contexto familiar. Muitas das vezes o inimigo usa para destruir a nossa família, as que estão por perto. Não muitas das vezes, quase sempre.
Porque o que está longe não tem estratégias, não tem visibilidade, não conhece. Mas aquele que está por perto, esse tem estratégias, tem abertura. Porque o inimigo só age quando tem uma porta, uma brecha. Como é que ele vai entrar se a porta estiver fechada? Então ele começa a levantar pessoas ao nosso redor com espírito de inveja para destruir a nossa casa e a nossa família. Quem é que o inimigo usou na família de Adão e Eva para destruir o próprio filho deles? Caim, que matou Abel, não foi alguém de longe. Quem o inimigo usou para vender José, também conhecido como José do Egito? Os próprios irmãos. Ou seja, é sempre alguém de perto, não necessariamente irmão, mas alguém que convive, um amigo. Então, precisamos orar contra esse espírito, porque isso é um espírito. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não estamos a pelejar contra as pessoas, mas contra a força espiritual que age nelas. Porque muitos até são pessoas que nós amamos. Os próprios familiares, os amigos, os parentes se convivem conosco é porque temos um laço, temos uma conexão. E com certeza que desejamos que essas pessoas sejam libertas desse espírito ou desse coração, porque pode ser o coração da pessoa, pessoas que já têm uma inclinação para o mal por causa do coração. Que Deus também mude esse coração, porque Deus consegue transformar corações de pedra em corações de carne. Como diz a palavra, coração de carne é um coração endurecido, malicioso, obstinado. Um coração de carne é um coração sensível, um coração quebrantado. Um coração que ouve a Deus, que obedece a Deus. Deus pode transformar. É preciso entender que a nossa luta é espiritual. Não vamos usar a força do nosso braço. Vamos usar o poder da oração para derrotar os inimigos e os adversários. O inimigo. Será destruído pelo poder da oração, essa força maligna que tem sondado a nossa casa e a nossa família. Esse espírito de inveja, Deus vai neutralizar, Deus vai destruir, Deus vai aniquilar. Deus vai sondar todos os corações e vai remover do nosso meio esse poder das trevas. A inveja sempre foi o escudo do inimigo. É a porta por onde ele entra. É a brecha que ele precisa. Ele só precisa de um coração disponível com alguma maldade, com alguma maledicência. O inimigo nos observa muito bem. E ele existe há milhares de anos. Então ele aprendeu a conhecer o homem de uma maneira profunda. O agir, o falar. Ele não consegue saber o que está no nosso coração, mas de nos observar, ele consegue fazer uma análise. O nosso olhar, o nosso semblante, o tom de voz. Ele dá conta, esse é invejoso, esse é maledicente, a maneira como nos dirigimos às pessoas. Então ele começa a fazer o seu projeto. Para destruir essa família, eu vou usar fulano. Para destruir essa família, eu vou usar o cicrano. Eu vou usar o beltrano. Por quê? Porque tem indícios
daquilo que eu preciso, é um portal. Então, nessa manhã, vamos orar para repreender esse espírito maligno, para neutralizar o espírito de inveja que sonda a nossa casa e a nossa família. Arriba, Deus, nós te louvamos. Ó Deus, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Arriba, Deus, porque tu és bom. Ó Deus, porque tu és maravilhoso e a tua misericórdia, Pai, dura para todo sempre. Ó Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos, ó Deus, aqui diante da tua santa e bendita presença. Ó Deus, é sinal de que a tua destra tem nos sustentado. Ó Deus, é sinal de que o Senhor tem caminhado conosco. Ó Deus, de que o Senhor tem nos guardado. Senão, ó Pai, já teríamos desistido. Arriba, Deus, já teríamos sido destruídos pelos nossos inimigos. Arriba, Deus, destruído pelos nossos adversários. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Tu és o alfa, tu és o ômega. Ó Deus, tu és o princípio e tu és o fim. Aquele que vive e reina para todo sempre. No poderoso nome de Jesus Cristo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estamos aqui, ó Deus, diante da tua presença, mais um dia, clamando, ó Deus, por misericórdia. Reconhecemos, ó Pai, que somos falhos. Ó Deus, nós reconhecemos que somos pecadores. Mas estamos, ó Deus, prostrados diante da tua presença, com o coração contrito e quebrantado. A tua palavra diz, ó Deus, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Arriba, Deus, não desprezes o nosso coração. Arriba, Deus, contrito e quebrantado. Receba-nos, ó Deus, de volta. Porque Deus, mais uma vez declaramos que estamos conscientes, ó Deus, do nosso agir, do nosso falar e do nosso pensar. Mas clamamos misericórdia, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lave, Deus, as nossas almas e os nossos corações. Ó Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. No poderoso nome de Jesus Cristo. Arriba, Deus, levanta-te nessa manhã. Ó Deus, e peleja mais uma vez pela nossa casa. Arriba, Deus, peleja pela nossa família. Pelo poder que há no nome. No sangue do Cordeiro. Ó Deus, visita a nossa casa. Ó Deus, visita a nossa família. Arriba, Deus, e neutraliza todo espírito contrário. Ó Deus, que toda força contrária, agindo, Deus, dentro da nossa casa e da nossa família, que comece, Pai, a ser neutralizada, destruída, aniquilada. Pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Espírito de inveja cai por terra. Perseguição do maligno cai por terra. A nossa casa foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Jesus pagou o preço pela nossa casa e a nossa família. Que todo o poder das trevas que se levanta contra a nossa casa e a nossa família cai por terra. Deus, destrua. Pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Destrua, Deus, o poder da idolatria. Destrua, Deus, o poder da feitiçaria. Destrua, Deus,
toda força maligna, todo poder contrário, Deus, que tem perseguido as nossas vidas. Arriba, Deus, motivados pela inveja. Arriba, Deus. Assim como o Senhor impediu os homens de Sodoma e Gomorra de entrar na casa de Ló. Ó Deus, impeça também o inimigo de entrar na nossa casa. Arriba, Deus, impeça o inimigo de entrar na nossa família. Arriba, Deus, liberta os corações. Liberta, Deus, as mentes. Ó Deus, venha transformar. Porque o Senhor, ó Deus, é o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que renova, o Deus que restaura. Arriba, Deus, o inimigo não vai triunfar dentro da nossa casa e a nossa família. Ó Deus, porque a nossa casa pertence a Ti. Pai, porque a nossa família pertence a Ti. Deus, o Senhor selou com o sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, esconda-nos debaixo da Tua sombra. Esconda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas. E livra-nos, ó Deus, do inimigo. Livra-nos, ó Deus, de tudo que é projeto de Satanás. Deus, que a nossa casa seja um lugar de paz. Ó Deus, um lugar de harmonia, companheirismo, amizade e amor. Arriba, Deus, unidade. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Arriba, Deus, que haja sinergia. Arriba, Deus, concordância dentro da nossa casa. Todo espírito contrário cai por terra. Arriba, Deus, forças do inimigo que monitoram a nossa casa. Arriba, recebam o fogo do Espírito Santo e caiam por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Entra, Jesus, na nossa casa. Ó Deus, onde é o Teu Espírito, há liberdade. Entra, Deus, para libertar, para curar, para transformar, para restaurar. Arriba, Deus. Arriba, Deus, entra com Teu poder e com a Tua glória. Que possamos, ó Deus, declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, que a nossa casa seja o lugar de servos. Arriba, Deus, que haja temor. Ó Deus, que a Tua palavra seja o nosso guia. Seja Deus o nosso escudo. Arriba, Deus, seja a fortaleza da nossa casa. Resplandeça, Deus, o Teu rosto sobre nós. E nos dê a paz, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Levanta, Deus, a nossa casa e a nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, a superar os momentos difíceis. Arriba, Deus, aumenta a nossa pequena fé. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, nós entregamos e consagramos mais um dia nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua proteção. Livra-nos, ó Deus, dos acidentes, dos incidentes, de todo o projeto do maligno. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos Teus olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.